Olá, pessoal. Aqui é Elson Azevedo, do Mente Zen, o seu desfragmentador de disco. Verinha, olá, tudo bem? Tudo bem? Me conta, o que nós vamos falar hoje? É até difícil a gente escolher, né, alguma coisa para falar, mas acho que hoje a gente pode falar um pouquinho de hábito, de comportamento. Então, o plano é o seguinte, eu vou falar a minha visão do tema. Todo mundo que está assistindo vai precisar fazer uma experiência com o que a gente vai conversar. O plano vou propor esse desafio, Verinha. E vocês também, quem está aqui no estúdio. E você também, eu também. Então, mas, não, Verinha, eu e você não pensa algo que dá vergonha, tá? Porque nós vamos ter que expor. Então, todo mundo precisa pensar um hábito, um comportamento que você faça repetidamente e que você gostaria muito de mudar, mas você ainda não tomou as medidas para mudar. Você só pensa que seria bom mudar por algum motivo, você não gosta, você acha que te atrapalha, você quer mudar esse hábito, mas ainda não tomou nenhuma medida, fica só refletindo sobre aquilo. E aí, nós vamos conversar sobre mudança de hábito do ponto de vista prático, do ponto de vista neurocientífico, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista de mindfulness. E aí vamos ver o que surge com essas possíveis mudanças de comportamento. O que você acha, Verinha? Pode ser? Pode, tô aqui pensando o que seria. Pense aí em casa, eu vou falar o meu, tá? Eu sou especialista em mudança de hábito, de verdade, assim. Mas é muito mais fácil mudar o hábito dos outros do que o seu, né? Mas eu sou especialista em mudança de hábito, é isso que eu faço há muitos anos. Agora, tem um hábito meu que, por algum motivo, eu nunca mudei. E eu roo unha. Você acredita, Marinho? Olha, não ia imaginar. Eu roo unha. Os meus pacientes me enchem a paciência com isso. Ah, doutor, você rói unha. E vem me encher a paciência. Falar que eu que estou ansioso. Verdade, eu roo unha. Vira e mexe eu penso em mudar esse comportamento, mas nunca efetivamente me dei muito ao trabalho de fazer alguma coisa a respeito. Então esse vai ser o meu objeto de mudança hoje, Varinha. E é um hábito muito antigo? É um hábito da infância, né? Você não lembra quando você começou a ter esse hábito? Uns 8, sei lá, talvez a infância toda, não lembro. Uns 7 anos. Desde que eu me entendo por gente, mas não roubo muito, assim, né? Não é... E também não é algo que incomoda, apesar, por exemplo, dos pacientes já terem... Os pacientes falam, isso. Minha mãe falava... Basicamente, ninguém reclama muito. Meu chefe rói unha, então eu me sinto amparado. Fala, meu chefe rói unha. Eu não vou falar quem é meu chefe, mas meu chefe rói unha. Então eu tô tranquilo, não preciso mudar. Mas é isso, né? Quando você tem um hábito mas de alguma forma me incomoda, né? Eu acho desagradável, acho, enfim, anti-higiênico, né? Tem pessoas que sentem nojo, que acham que é uma falta de educação, né? Então, acho que seria mais interessante mudar, né? Eu tô tentando ainda aqui pensar. Achar o seu, Verinha... Porque, Verinha, assim, que a não Verinha tem, perfeita, Carlos. Não, isso não é verdade, mas assim, porque não tentou, né? Assim, se for pensar algumas coisas... Não, você pode ter tentado, mas assim, você não está tomando medidas... Você pode ter tentado no passado, mas você não está tomando medidas agora para mudar esse hábito. Nessas últimas semanas ou nesses últimos 2 meses. Então, você pode ter tentado. Eu já tentei parar na infância. Usei estratégias, algumas das que a gente vai discutir aqui. Você ensina, você... Não, as que eu ensino mesmo. E aí, funcionou. Fiquei sem roer unha uns 6, 8 meses. Mas aí tem outra coisa da mudança de hábito, que é sustentar, né? Sim. Às vezes a gente acha que é difícil mudar, mas a sustentação acho que é mais desafiadora mesmo. Bom, você vai pensando no seu aí, Verinha. Pensando. Mas talvez o ponto inicial é o que é um hábito?
né? Que todo mundo tem o conceito intuitivo do que é o hábito, né? Mas falar da definição é muito interessante, porque a definição precisa ser criteriosa, né? Então, a gente tem uma ideia do que é um hábito, mas na prática, eu vou dizer a minha definição de hábito. É um comportamento que você faz de maneira relativamente repetida e quase automatizada. Então, esse é a minha definição de hábito. Se é um comportamento que você precisa pensar, fazer um esforço, agora eu vou fazer isso, aquilo, não é um hábito ainda. O hábito, por definição, ele se torna quase automático. Né? É parecido com sua definição, Aninha? O que você... Eu estava justamente pensando nisso, né? Desse não fazer esforço, de ser algo orgânico, né? Que é incorporado. Por outro lado, também o que me vem é que à medida que é algo que vai se repetindo, aumenta a possibilidade de que ele se torne um comportamento automático, pelo número de repetições. Exato. Aí eu vou sempre puxar para o meu lado, né? Porque comer, nós, em geral, temos o hábito de nos alimentarmos diariamente, algumas vezes ao dia. Algumas pessoas 2, outras 3, 4, 5. E pela minha experiência, via de regra, a alimentação acaba sendo um comportamento muito automático. Que a pessoa não traz tanta consciência, é como se fosse mais uma tarefa para cumprir no dia, que entra lá no hall de atividades que eu tenho que fazer. Então, agora eu tenho que almoçar, agora eu tenho que jantar. Então, é um hábito que se automatizou, porque também com tantas demandas, à medida que eu estou ali comendo e eu automatizei esse meu hábito, eu vou ocupar este tempo, que é escasso para tantas coisas que eu quero fazer, para realizar outras atividades concomitantemente. Eu acho que você está dando um exemplo assim, de um hábito, de uma situação em que o hábito pode produzir ciladas, né? Então, se você se alimentar, o seu comportamento alimentar ficou automatizado, você não está refletindo sobre aquilo, tem a chance de você ter construído hábitos que não são os melhores para você. Pode ser que você tenha construído hábitos maravilhosos, né? Mas eu acho muito difícil com o bombardeio de publicidade, de informações, que a gente tenha formado hábitos baseados inteiramente nas nossas escolhas pessoais e nas melhores escolhas. Né? Sim, com certeza. Estou aqui pensando, né? Além de comer, por exemplo, tomar banho. Quantos de nós esse não é um comportamento também automático? Sim, mas aí o meu ponto é assim, um hábito é ruim, é bom ou ruim? Depende. Em tese, hábito é bom. Hábito é bom. A possibilidade de nós formarmos hábitos no nosso comportamento, isso é uma coisa ótima. E vou dizer por quê. Tem tanta coisa para a gente dar conta na vida o tempo inteiro, seja do ponto de vista prático, seja do ponto de vista mental. Se você tivesse que fazer todas as reflexões sobre cada instante, sobre cada decisão, sobre cada comportamento, então seria impossível viver. Pensa o seguinte, estou eu e você aqui falando, né? Eu estou falando um monte de coisa. Olha que tarefa complexa que é aprender um idioma. Então, olha que tarefa complexa. Vou tentar... né, 2 anos atrás, estava tentando aprender francês. E até usando aqueles aplicativos lá de aprender sozinho, acho que eu aprendi um monte. Já esqueci, mas na época eu tinha aprendido. Mas o quanto é difícil formular uma ideia na sua cabeça, transformar aquilo num idioma, comunicar com a outra pessoa, tentar pescar se a outra pessoa entendeu ou não. Em português,
isso já é um hábito. Isso já é um comportamento automatizado para mim. Eu falo esse monte de lorota aqui, não fico nem vermelho. E tô te vendo, etc. Então, imagina se eu tivesse todo o esforço que eu fiz 2 anos atrás para me comunicar em francês, quando eu conheci um colega da França e quis treinar. Todo aquele esforço, eu saí suando assim, da conversa. Imagina se eu precisasse fazer todo esse esforço, todas as minhas comunicações em português. Então, um hábito é fundamental, até porque o nosso corpo, o objetivo do nosso corpo é poupar energia, sobreviver e poupar energia. Então, que melhor forma de poupar energia senão, olha, se isso aqui você vai fazer repetidamente, isso aqui vai virar automático. Você não vai precisar pensar muito. Né? E todo mundo tem essas experiências das coisas que você já aprendeu que são automatizadas. Eu falei da língua portuguesa, o exemplo talvez mais comum é de andar de bicicleta, que ninguém nunca esquece. Por quê? Porque aquilo é difícil no começo. Você tem que fazer uma coordenação dos 2 lados do corpo, assim, né? Isso para o cérebro é complexo. Você ter um movimento de um lado e do outro coordenados um com o outro, cerebralmente é bem complexo. Mas você vai, aprende lidar com a instabilidade do equilíbrio, e aí, uma hora você aprende e virou hábito. Depois você faz, nem pensa. Mesma coisa dirigir carro. Eu estou falando isso para o meu professor de baixo, estou esperando a hora que o jeito com que eu toque baixo vire automático, viu? É dureza. É você usar o braço do instrumento como se estivesse escolhendo palavras, assim. Porque a minha escolha de palavras enquanto eu estou falando é automática. Um músico de verdade, quando ele está escolhendo as palavras ali no braço do instrumento dele, também é automático. Para mim, não. Para mim, eu tenho que pensar. Não, mas já passou a batida. Você perdeu a batida. Essa improvisação sua aí já foi. Então é isso. É importantíssimo. Nós não estaríamos vivos se a gente não formasse hábitos. Ao te ouvir, assim, eu tô lembrando de algumas questões que a gente coloca... Não vou deixar você escapar do seu hábito, eu viu, sei, velho? Eu não... o pior é que eu nem quero mesmo escapar, mas tô tentando pensar também nisso. Ao te ouvir falar, né, da importância do hábito para a nossa sobrevivência, né, eu lembro muito do que a gente trabalha no contexto de mindfulness em relação ao piloto automático, ao automatismo. Então, dentro de mindfulness, a gente trabalha a possibilidade de sair do piloto automático, mas, ao mesmo tempo, a gente lembra a importância do Default Mode Network, né? De poder ter esses momentos de descanso para a nossa mente, né? De já ter algumas coisas que estão habituais, que fazem parte da nossa rotina e que a gente não precise pensar. A gente simplesmente vai fazer. Na verdade, é um exercício também, né? Caso vocês não tenham percebido, a gente não tem script. A gente está aqui conversando e da conversa vão surgindo as possibilidades de ter esses diferentes olhares sobre cada um destes assuntos. E pode ser que num primeiro momento a fluidez da gente não ter que ficar pensando como se fosse falar aqui em grego ou em polonês, também pode representar um esforço se isso às vezes não faz parte da nossa trajetória, da nossa história, por exemplo, assim, vou chegar lá para gravar aqui o podcast Mente Zen, e o que é que eu vou falar, o que na sequência do que, vou fazer uma pergunta, não imaginava que ele ia me fazer a pergunta para saber qual o hábito que eu ainda não... Te apertei, velho. E aqui, assim, eu tô razoavelmente tranquila, mas não me veio ainda. Eu espero que até o final da gravação eu lembre de algum hábito que eu não tenha pensado. Tem muitas coisas que eu tô querendo mudar, mas que eu fiz algum movimento. Então,
ressaltando, a Verinha é uma exceção, porque a Verinha é perfeita. Não. E até, Verinha, só para dizer... Pode ser um problema de memória, que não estou conseguindo resgatar. Sabe aquela coisa assim, pense em alguma coisa, agora não estou pensando, então pode ser isso também, o efeito. Tá, eu roubei porque eu já... É uma coisa que eu falo com muita frequência sobre mudança de hábito, é algo que eu já tenho no meu repertório, assim, de cartas na manga. Mas aí me atrapalha no consultório, porque as pessoas falam, mas o seu aí você não mudou, né? Eu falei, não, os outros que dão vergonha e eu já mudei, eu não vou comentar. Faz o que eu digo, não olha o que eu faço. Não, é porque é o ponto da mudança de hábito que é o seguinte, hábito, em tese, é super bom. Garante a nossa sobrevivência. Eu acabei de explicar, imagina, se a gente fizesse isso, a gente ia ser... se precisasse pensar retidamente sobre cada nova ação, o predador na savana já tinha comido a gente há muito tempo. Então, não estaríamos aqui para contar essa história. Então, o hábito é fundamental. E aí, com isso, vem uma enorme, pelo menos para mim, assim, uma humildade diante dos nossos hábitos. De cada um, né? Cada um tem sua história de hábitos. E mesmo os hábitos que agora você tem claro que são disfuncionais, você tem uma certa compaixão de dizer assim, putz, eu construí isso. Né? E talvez tenha sido útil para mim em algum momento, talvez isso tenha me trazido benefícios, mas agora não. Né? Então, talvez até o meu ponto com a roer unha seja assim, o primeiro passo de mudar um hábito. Então, aqui a gente não fala de passo a passo, mas eu vou falar os passos para você mudar o hábito. 5 passos para você parar de roer unha. O primeiro passo é decidir. Eu quero mudar esse hábito. E eu suspeito, e eu vou dizer que para mim, assim, eu nunca decidi que eu quero mudar esse hábito. De verdade. Sendo bem honesto. Porque como é que você toma essa decisão? Sabendo que hábito é um troço importante. Mudar um hábito exige bastante esforço. Não é fácil. Então, você tem que tomar uma decisão muito clara. Senão, não se sustenta. Seria legal eu parar de roer unha, né? Seria legal. Mas eu não me... Efetivamente, é uma decisão fraca. Ainda é, mesmo quando eu estou falando. Agora, talvez... Não tem uma motivação. Exatamente. Agora, é uma cilada, porque assim, tem alguns hábitos que você não precisa ser um Einstein para perceber que estão te atrapalhando pra caramba. Né? Vou dar alguns exemplos assim. Poxa, tô sem tempo para fazer as coisas, tá, mas fica 3 horas mexendo no celular em mídia social. Ou hábito desgramado, né? Ou então... Mas essa é uma brincadeira sua. Não. Não tá falando sério. Não tô falando de mim, não. Eu ia falar, não, acho que não é verdade. Tô falando de hábitos possíveis. Ou então, algo assim, a minha especialidade é uso de substâncias, né? Pega o exemplo do álcool, uma substância que não é ilegal, uma substância legalizada, que faz parte da cultura de muitos... enfim, da humanidade. Né? Há quem diga que... sabe aquela história de quando você deixou de ser caçador-coletor, né? Quando a humanidade deixou de ser nômade, né? Quando ela descobriu a agricultura, e aí era possível cultivar o solo e permanecer no mesmo lugar. E dizer que foi assim, os dados históricos quanto a isso tem a ver com artefatos que são utilizados na agricultura. O que às vezes não se fala é que esses mesmos artefatos são os artefatos a serem utilizados para a produção de cerveja. Então, talvez a gente deixou de ser nômade para produzir cerveja. E aí tem outra coisa também. Na época das grandes cidades da Europa, lá século XV, XVI, sem esgoto, sem água potável, ter um líquido, porque a fermentação também purifica, né? Sim. Você ter esse líquido e poder ingerir esse líquido
foi importante também. Sim, tem até em alguns museus da Europa o exemplo, né, que eles têm da refeição do prisioneiro. Então, eles colocam ali a simulação do prato, quantas gramas seria, por exemplo, de carne, e tem lá o que seria de cerveja, né, que eles tomavam, que eles recebiam aquela cota, né, então... Beleza. Então, existe esse comportamento possível lá no arsenal de comportamentos humanos, que é beber cerveja. E isso pode se transformar num hábito. Você pode fazer isso, pode encontrar os amigos, etc. Pode se tornar um hábito. Putz, todo dia à noite eu chego em casa e tomo a minha cerveja. Tá bom. Em determinadas circunstâncias, esse hábito pode ficar totalmente automático, e aí, sem perceber, você bebeu 5 cervejas. E aí você está bebendo 5 cervejas todos os dias. Por 15 anos. E aí você não vai se dando conta que aquele hábito começa a produzir prejuízos. E qual que é a cilada da história, Verinha? É que, muitas vezes, esse hábito é tão automático e você já adaptou o resto da sua vida a esse hábito, que você, que está imerso naquele hábito, não percebe os prejuízos. Então, já te falei, em tese, um hábito é bom. Então, você precisa refletir muito se você quer mudar um hábito seu ou não. Ao mesmo tempo, a pessoa que desenvolveu o hábito fica enviesada para perceber, pode ficar enviesada para perceber se aquele é um hábito que está trazendo benefícios ou não. É uma balança, porque como mudar o hábito demanda muita energia, você precisa estar muito claro do impacto daquilo e dos prejuízos. Então, é muito fácil você falar assim, ninguém liga de eu roer a unha, não. E eu acho que, de verdade, talvez ninguém ligue mesmo, né? Mas, se fosse diferente, se eu fosse trabalhar embriagado, se fosse um hábito relacionado ao uso de bebida, aí provavelmente todo mundo teria clareza de que é um hábito que está me atrapalhando. Mas talvez eu não tivesse essa clareza. Sim. Porque eu já me adaptei. Eu falo, não, mas eu consigo trabalhar bem, assim... Sei lá, você vai construindo um monte de explicações. Porque mudar um hábito exige muita energia. E talvez em algum momento da sua vida, aquele comportamento tenha sido útil. Vou dizer algo que para quem ao longo do tempo desenvolve o hábito... que aí, no contexto de uso de substância, a gente chama de dependência, né? Essa síndrome de dependência em relação ao álcool é muito frequente que no início tem uma característica de dificuldade de interagir com as pessoas, que a gente chama de ansiedade social. Então, o álcool diminui um pouco essa ansiedade, deixa a pessoa mais soltinha e ela se comunica melhor. No trabalho não fica tendo crise de pânico porque ela tem ansiedade de falar com os colegas ou falar com os clientes. Só que esse hábito vai ficando cada vez mais automático e começa a tomar a vida própria. Né? Então, talvez o uso de substância seja um capítulo à parte, né? Tem algumas características específicas. Mas o ponto que eu queria dizer é isso, né? Você tomar essa decisão de mudar um hábito tem que ser um caminho, a meu ver, não sei se você concorda, é difícil fazer isso de fora para dentro. É impossível fazer isso de fora para dentro. Tem um caminho muito pessoal. Né? Sim. Às vezes a gente até tem uma motivação inicial que pode ser externa, mas o grande problema que eu vejo é a sustentação. Eu posso começar. Então, eu vou dar um exemplo. Não é a pergunta inicial que você me fez, que eu estou procurando a resposta ainda. Mas, por exemplo, quando eu me casei, meu marido, ele não estava comendo carne bovina. Isso porque, desde criança, ele tinha uma certa preguiça para mastigar, ele não se sentia bem. E eu, como filha de pais portugueses, eu sempre comi de tudo, carne, peixe, frango. Mas aí a gente sentava para comer e, assim, a sensação, a percepção que eu tinha
ele não comendo carne, de repente eu comendo, parecia que eu estava traindo ele. Eu não me sentia bem. E aí, por conta disso, eu fiquei 4 anos. 4 anos eu também não comi carne. Foi uma mudança de fora para dentro. Depois de 4 anos, eu voltei a comer carne, porque não foi algo interno. Aí passaram-se mais alguns anos, então atualmente fazem uns 10 anos, ele continuou não comendo carne bovina o tempo todo. Eu, depois de 4 anos, não sustentei esse hábito, porque foi de fora para dentro. Mas a partir de algumas situações que eu vivi, eu deixei de comer carne, peixe e frango, porque veio de dentro. Foi uma mudança interna. Então, eu não como, ele continua no esquema dele de não comer a carne bovina e meus filhos comem de tudo. E eu preparo para todo mundo. E isso não me incomoda. Então, realmente, quando ela acontece de dentro para fora, ela tem mais possibilidade, acho que, de se sustentar ao longo do tempo. Se vem só de fora, pode ser como dizem, né? Fogo de palha. Então... Não, às vezes é importante o fogo de palha, né? Precisa de uma faísca ali, né? Então, às vezes é importante o fogo de palha, mas não se sustenta mesmo. Se sustenta. Então, a parte da decisão. Como é que se toma uma decisão, Marinha? E aí, normalmente na literatura de mudança de comportamento, tem uma ferramenta que é a balança decisória. Que basicamente significa assim, você com você mesmo refletir de maneira muito honesta sobre os prós e os contras dessa mudança. Porque, refletindo sobre isso, um hábito é algo que foi construído e agora é automatizado. Pode ser que já tenha te produzido benefício, pode ser que produza benefício para você agora. Então, realmente você quer mudar esse hábito? Faz sentido? Por que mudar esse hábito? E aí a balança decisória ela tem uma estratégiazinha que é assim, ok, vamos pensar no comportamento. Roer unha, o meu. O que tem de positivo para mim? Aí eu vou ter que ser honesto comigo, assim. Tem um prazer esquisito de o barulhinho ali. Uma tranquilidade? Não, é mais... Não, pelo menos para mim. E aí você precisa ser bem honesto, assim, com você mesmo, porque não é o mesmo pró do outro, assim, é muito pessoal. Tem um certo prazer nesse barulhinho, assim, do... alguma coisa... tem um prazer, uma vantagem secundária, que aí não preciso cortar a unha. Não com a tesoura. Besteira. Não com a tesoura. O que tem de negativo? Tem uma coisa anti-higiênica aí, né? Mas eu fui criado no Goiás, comendo comida do chão. Tô brincando. Se a unha ficasse grande, ia ser pior, porque aí ia ficar sujeira debaixo da unha. Não, mas aí eu acho que esses micróbios aí já estão desde a infância, né? Então, isso não me pega, esse contra. Talvez a coisa assim... tem uma coisa emocional assim, putz, minha mãe me enchia a paciência, eu vou parar de roer unha. Então, fazer algo por ela, assim, pela lembrança dela, talvez seja que mais? Enfim, uma exposição social negativa, né? Que você é ruim, as pessoas fazem inferências disso. Mas eu até fugi da balança decisória, porque a balança decisória é assim, beleza, o que tem de pró em você fazer isso? O que tem de contra você fazer isso? Aí faz a pergunta do jeito reverso. Que é assim, beleza, agora o que tem de contra, de negativo em eu parar de roer unha? Que podem ser as mesmas coisas, né? Então, vou parar de sentir esse prazerzinho. Mas pode ser que fazendo esse exercício de
fazer os prós e os contras reversos, assim, pode ser que surjam coisas novas. Tem alguma coisa negativa de eu parar de roer unha? Para mim, eu vou ter que cortar a unha com o trim. Eu consigo pensar isso, assim. O que tem de positivo eu parar de roer unha? Acho que vai ser... Vamos sentir bem, assim. Vai ser uma vitória pessoal, de muitos anos. Enfim, deve ter mais, mas tem que expandir mais, né, na sua balança decisória. Mas é um exercício difícil de fazer. Tão exposto assim. Essa balança, acho que ela não está se movimentando muito. É por isso que você não parou de roer unha. Porque ao te ouvir, eu não consegui ver a balança, né? Pendendo muito para... Mas é assim... a resposta final é assim: mudar esse comportamento é importante o suficiente para mim, para eu gastar minha energia. E saiba, energia vai ser gasta. Para eu gastar minha energia com isso. E aí, já que eu tô falando aqui com tanta exposição, provavelmente sim. Agora. Provavelmente vai valer a pena agora, né? Mas antes não. Antes eu tô nem aí, né? Eu agora tô lembrando aqui, não sei se pode ser um bom exemplo, mas é uma coisa que eu gostaria de mudar, mas não fiz assim nenhum esforço para isso. Quando você estava dando o exemplo, né, da bicicleta, né, que o hábito que você tem, eu fui ouvindo e falei, deve ser isso. Eu não sei andar de bicicleta. Eu nunca tive bicicleta porque meus pais sempre foram muito super protetores. Eu lembro uma vez que eu tinha pedido, porque todo mundo, né, assim, os amigos, né, vizinhos tinham, e eu não tinha. Ele falou, mas você pode se machucar. E eu acho que deve ser muito legal, porque a minha experiência de bicicleta é andar naquelas do Ibirapuera que tem... Do lado. Né, do lado. Então, eu falei assim, sentir o vento no rosto, você escolher para onde ir, eu acho que deve dar uma sensação boa, assim, de liberdade, para não dizer que nunca tentei. Quando eu namorava com meu marido uma vez, né, na verdade, não, era pré-namoro. Que eu brinco com ele até hoje, falei assim, o único esforço que ele fez para tentar me ensinar a dirigir, de andar de bicicleta, foi nessa época. E nunca mais. Mas é algo que eu sempre falo, eu preciso aprender, né? Tem até professor, né, de adultos para andar de bicicleta, mas eu nunca fiz nada. Eu fico pensando o seguinte, agora você dizendo isso, tem alguma semelhança entre interromper um hábito e criar um hábito novo. Porque muitas vezes você usa como ferramenta para interromper um hábito que você quer interromper. Uma das ferramentas é construir um hábito alternativo que seja incompatível com aquele comportamento anterior, né? Essa é uma das alternativas. Então, tem um grande desafio em construir um hábito novo quando, digamos assim, entre aspas, né, a boiada daquele hábito já passou. Assim, a maior parte das pessoas aprende a andar de bicicleta na infância. Sim. Então, é um enorme desafio construir um hábito complexo como esse quando o trem passou, né? Por quê? Muitas vezes porque você tem pouco estímulo para fazer... Que diferença vai fazer na sua vida agora, neste momento, aprender a andar de bicicleta? Que aí, na verdade, assim, seria vencer uma barreira mesmo, porque não é um momento que aprenderia, mas se eu pensar no benefício, eu posso ter a prática de atividade física de outras formas que não necessariamente andar de bicicleta. Posso fazer outras coisas. Por exemplo, agora, como você está falando isso só entre nós, assim, acho que a pressão aumenta da Verinha aprendendo a andar de bicicleta. Mas é isso, assim, são situações que talvez que no mundo real, fora do podcast, assim, você tem pouco estímulo para fazer. Talvez... Estamos mais ou menos empatados. Para andar de bicicleta e você para parar de roer a unha. Exatamente. Então, acho que é isso. Talvez a gente possa conversar sobre formar um hábito novo, né? Em algum momento, mas... acho que talvez esse ponto
da mudança de hábito, do jeito que eu imaginei, não sei se faz sentido para você, exigiria você já ter um hábito implantado. E aí, eu pensei até da gente falar um pouco da neurociência, né? Porque o que significa na prática isso, né? Pensando na analogia que eu gosto de fazer, assim, do cérebro como as placas do computador, a parte física, o hardware do computador, e a mente como software, né? O que é um comportamento, um hábito? É um programa que está lá instalado. Só que esse programa, ele começa a rodar não por uma decisão sua, consciente. Ele começa a rodar... Ele tem um script. Então, se isso acontecer, roda esse programa. Então, não é uma árvore necessariamente decisória, assim. A parte de decisão... Eu estou lá dirigindo o carro, o hábito de dirigir o carro. Então, a parte decisória é assim, vou para tal lugar. Agora, o que eu estou virando, se eu não estou virando, é o script. O script está rodando lá no meu cérebro sozinho. Se isso acontecer, faça isso. Se não, faça aquilo. Está rodando, não estou nem pensando. Eu estou viajando, ouvindo música, sei lá. Então... O que significa? Agora falando de dirigir, uma coisa que eu vim para cá hoje, que eu já observei, é muito interessante. Então, dar seta, né? Para entrar em algum lugar. Eu já percebi, por exemplo, a gente está ali, entrando aqui, né? Tentando vir aqui pela radial, você vai dando seta, querendo entrar, parece que o seu sinal de seta está diretamente relacionado ao acelerador do outro carro. Ele não deixa você passar, então você está dando seta e ele acelera mais. Isso é uma coisa que eu já percebi que acontece. Eu não sei. Quando eu mudei para São Paulo, eu sempre achei que tinha uma regra implícita de você deixar sempre uma pessoa entrar na sua frente. Então, pelo menos só em Goiás uma. Aqui, acho que nunca houve. Só uma. Duas não. Duas eu acelero, vai passar, passa atrás de mim, na frente do outro. Mais uma deixa. Outra coisa que, desde que eu mudei para São Paulo, eu vejo, aqui em São Paulo, o pessoal... não sabe como é que funciona a rotatória, né? Rotatória, a preferência é sempre quem está contornando a rotatória, né? Na teoria. Aqui em São Paulo, não, na teoria, na regra de trânsito, né? Se tiver uma batida, a preferência é de quem está contornando a rotatória. Aqui em São Paulo, as pessoas acham que quem está na rotatória tem que parar. Aí, para quem está entrando, passar. Aí trava todas as saídas, todas as entradas da rotatória, fica o trânsito inteiro parado. É muito engraçado isso. Sim, eu percebo que aqui no trânsito, não sei porquê, a maioria também não tem o hábito de dar seta. Não custa nada, né? E não dá seta. Enfim, hábitos no trânsito, né? Uma parte. Mas e aí, Verinha? Decidir. Como é que a gente decide? Eu falei da balança decisória, que tem que ser um trabalho honesto. Se for outra pessoa dizendo para você... Às vezes você tem muita admiração e muito carinho, muito respeito. Às vezes você ouve, mas de verdade não se sustenta. É o que você falou, é fogo de palha. Assim, é a chama. Às vezes o médico fala assim, se você não parar de fumar, você vai morrer. Todo mundo morre, pode ser a resposta que ele vai encontrar. E é o médico assim, que você confia, que você acredita, tal, que você tem, sabe, uma relação muito próxima de muitos anos, alguém que você confia muito no que ele fala e você fala, putz, eu vou... Mas, normalmente, isso é fogo de palha. Assim. Eu vejo muito isso, assim, a motivação pelo medo. Né? Falando de mudança, por exemplo, como você falou, nenhuma mudança é fácil. E mudança de hábito alimentar também não é. E as pessoas chegam muito com essa ideia, com essa motivação inicial que é do medo. Se você não parar de comer isso, vai acontecer aqui. Vai engordar. Se você não comer alguns... Once in the lips, forever in the hips. Uma vez na boca, sempre no popô. Então, assim, o motivar pelo medo também não é um caminho de sustentação, né? E isso, assim... Assim, pode ser de início. Aí você fala assim, putz, mas quando o médico falou isso, meu cardiologista falou isso pra mim, eu parei de fumar. Eu já tive pacientes que me disseram isso, né?
Esse cardiologista fumava? Não sei, mas funcionou para aquela pessoa. Sei lá. E às vezes funciona, mas talvez o ponto é assim, em média funciona mal a estratégia do medo, isso a literatura científica tem isso como muito claro. Agora, cada um tem seu caminho. Até porque se a gente for pensar em paciente com doença crônica, eles são os mais resistentes à mudança de hábito, mudança de estilo de vida. Porque essas afirmativas, por exemplo, se você não fizer isso, vai acontecer aquilo, a mesma coisa que o maço de cigarro, que tem lá as fotos chocantes de câncer ou de amputação, e o fumante vai lá e escolhe, não, eu quero aquele da amputação, não quero, por exemplo, o outro. Não, no meu de roer unha, antigamente tinha um negócio, ainda tem, né? Você passa um esmalte com gosto ruim, que você dá vontade de vomitar. Mas não faz diferença, não. Depois você acostuma com o gosto, né? Eu lembro que eu tinha uma pastora alemã que comia os fios da casa. Aí teve uma brilhante ideia de passar o produto análogo, assim, né? Esse de unha, passar lá. Aí, depois desse dia, continuou comendo os fios, mas ficava lambendo a boca, assim. Não fez diferença nenhuma. Mas para algumas pessoas funciona. Pode ser que funcione, mas, assim, como estratégia sistemática, é ruim. A estratégia de ir pelo medo e pela punição. Como estratégia sistemática. Né? Beleza, fiz a balança decisória do meu negócio aqui de parar de roer unha, não serviu muito, né? Porque minha balança decisória ficou estagnada. Talvez eu precise refletir mais, etc. Mas, de verdade, eu acho que eu já refleti e normalmente a minha conclusão dane-se. Não importa tanto assim. Mas aí tem o segundo caminho da decisão, que beleza, esquece essa mudança de comportamento, vamos fazer um passo atrás. O que é importante para mim? Quem eu sou? Quais são, ou em outras palavras, quais são os valores que eu considero mais importantes para mim? Então, sem moralismo, sem querer... Não, para mim. O que eu realmente me identifico? O que eu gosto? O que me dá prazer? O que é interessante para mim? Como é que eu me vejo? E essa é uma reflexão, e é super importante fazer essa reflexão sem moralismo, Vera, porque o seu cérebro não tem muito essa coisa de moral. O seu cérebro é pai bola. Assim, traz benefício, não traz benefício. Então, se você ficar só preso ao moralismo, que não é algo fundamental, genuíno para você, esquece, não vai chegar em lugar nenhum. Então, como é que a gente faz essa história de um facilitador para você fazer essa reflexão? Eu gosto muito da lista de valores. Não sei se você... A gente gosta. Também trabalha bastante com isso. É um facilitador. É assim... que diabos é isso de você falar que é quem eu sou, o que é importante para mim? Beleza. Pega uma lista de valores, é fácil. Vamos botar a nossa. Tá. Então, tem essa lista aqui que a gente depois vai estar disponível, mas é um facilitador. Você pode fazer essa reflexão de outra forma, não tem problema. Mas um facilitador. Tá bom, pega uma lista de valores, aí tem um monte de valores. Vai ticando os que fazem alguns que você acha que são os mais relevantes para você. Vai ticando. Então, se tem 200 valores, você tica aí 50. Aí depois você olha esses 50 e faz um top 10. Quais são os 10? E aí esses top 10 você vai escrever numa folha de papel. Os 10. Pá. Então vai, dos nossos aqui. Abundância, aceitação. Aceitação para mim é um que agora me... E seja... Tem alguns valores que dão mais vergonha, né? Tem valor... Nessa história tem sempre os valores maravilhosos, né? Nessa hora, você precisa ser... Não tem ninguém assistindo, não tem ninguém vendo, é você com você mesmo. E o importante é que, assim, não é que tem um valor certo e nenhum valor errado. Valores são valores e muito particulares. Eu confesso que eu dizer que aceitação, esse me dá um certo... Parece um valor errado, viu? Eu gostaria que fosse a originalidade, a segurança. Não, é a aceitação mesmo. Então, nós vamos ter que conversar sobre isso num outro momento.
momento aqui. Mas olha só, tem um ali. Esse não é meu, agressividade, eu acho. Né? Mas para algumas pessoas pode falar assim, putz, isso me bateu. Assim, para mim faz sentido. Eu utilizo a agressividade de maneira assertiva para conseguir as coisas. Isso é ruim? Não. A agressividade bem utilizada, ela é super útil. E eu não estou falando agressividade de maltratar os outros. Eu estou falando assim, de você canalizar essa raiva, defender meu ponto de vista, não deixar pisarem no meu calo, me prejudicarem, ser firme naquilo que é importante para mim. Mas não podia ser assertividade, então? Não tá aí, mas... Tá aí. Tá aí, tá aqui embaixo. Mas eu tô falando de agressividade mesmo. Porque senão parece que ter raiva é ruim. Ter agressividade, ter essa dimensão da experiência humana é sempre ruim. Ruim é você ter uma explosão de raiva que prejudica você, prejudica o outro e você não chega em lugar nenhum. Agora, você... Putz, isso não era para ser assim. Deixa eu fazer alguma coisa a respeito. Vou fazer alguma coisa a respeito. Ah, mas vai dar trabalho. Vou fazer alguma coisa a respeito. Nem aí. A raiva pode ser uma força motriz. E eu acho que você tem razão. Assim, talvez a assertividade seria um tom abaixo, assim, mas às vezes um tom acima é importante. Então, esse eu vou ter que aprender. Meu marido me ajuda nisso. Ele acessa a raiva com mais rapidez. Atrativo. Meu marido e meus filhos me ajudam. Então, deixa eu falar. Não, a minha esposa chega nesse rapidinho, viu? Te amo. Deixa eu ver. Tem isso aqui parece resposta errada, né? Astuto. Astuto parece um malandrão, né? Que tá aí ali, não sei o quê. Aventura. Gostaria muito que eu fosse aqueles caras lá do canal Off, andando de surf, mas não sou eu, não. Bondade, bravura, brilho, calma. Eu acho que calma é um que eu tenho, viu? Uhum. Clareza, eu definitivamente não tenho. Será? Eu acho que não. E também não é algo que... Mas tem coisas assim... Essa é uma reflexão do que você tem e do que você deseja. Né? Concentração. Mas... Consciência, né? Consciência para poder mudar um hábito, adquirir um hábito. Família. Cadê? Família, para mim é central. Honestidade, para mim é central. Parece que tem resposta certa, né? Mas é isso. Todos são valores, mas uma coisa importante, nenhum valor é absoluto. Porque às vezes você é colocado diante dos dilemas éticos da vida. Então, vai selecionando, vai ticando aí os que fazem sentido para você. Depois pega os que você ticou, faz um top 10. E aí esses top 10 você vai escrever no papel. E aí desses top 10 você faz um top 3. Beleza. Esses aqui para mim, então, esse aqui bateu forte. Mas aí eu não preciso pensar para fazer esse ranking de 10 e depois de 3, eu não preciso pensar nesse hábito que eu quero... Não, você está pensando de você com você mesmo. Uhum. Aí a pergunta que você vai fazer depois disso, e é você com você mesmo, é assim, como é que esse meu hábito cabe diante dos meus valores, de quem eu sou e de quem eu desejo ser? E aí, assim, pode ser que você fale assim, tanto faz. Mas, como no meu eu falei aceitação, e eu tô falando assim, para algumas pessoas que eu vou mudar esse hábito, eu acho que agora ele virou... E família, lembrei da minha mãe e tal, acho que aumentou um pouco a relevância de produzir essa mudança de hábito para mim. Tem exemplos muito bacanas, assim, né? Tem pacientes, tem pessoas, né, que estão lá diante de uma situação de parar de beber, por exemplo, né? E aí, a gente faz esse exercício e aí, tanto que é importante para ela o trabalho, o sucesso no trabalho,
o tanto que ama a família, os filhos, como aquilo é importante. E aí vai criando um negócio que a gente chama de um hiato, uma discrepância, uma distância entre os valores da pessoa e o que aquele comportamento produz na vida dela. Que é algo assim, putz, o seu hábito de beber te fez ser demitido do emprego que você trabalhou com sucesso por 20 anos. Veja assim, que esse é um trabalho pessoal. Não adianta o interlocutor falar essa frase, né? Preencher essa lacuna, porque senão dá raiva. Não foi por isso não, vai encher o saco de outro. Eu fui... me ferraram, eles me ferraram, fui traído pelo fulaninho que me dedurou, não sei o que lá. Não, essa é uma conclusão pessoal. É você com você mesmo, no fundo do seu coração, que você vai fazer esse link assim, entre os seus valores e o que aquele hábito realmente está produzindo na sua vida. Um outro exemplo super curioso, que é uma pessoa que me procurou também para parar de beber. E ela falou assim, olha, Elson, 10 anos atrás, eu fiz a coisa mais difícil da minha vida, que foi parar de fumar. Como é que você fez isso? Eu perguntei, né? Eu falei, então, eu fiz uma promessa para Nossa Senhora Aparecida, nunca mais botei um cigarro na boca. Aí na minha cabeça, né, e eu já entendi que religião era um valor, etc. Na minha cabeça, talvez se eu não fosse especialista, né, a coisa óbvia é fazer o seguinte, por que você não faz uma promessa para Nossa Senhora Aparecida para você parar de beber? Que agora que está ferrando a sua vida é parar de beber. Obviamente não falei, porque enfim, muitos anos treinando, né, para não falar essas coisas. Aí depois de um tempo ela falou assim, então Elsa, mas para parar de beber eu não vou fazer promessa não, porque eu não quero desapontar Nossa Senhora. Tá bom. E é isso, assim. Mas você vê que a discrepância, ela até justifica, mas a discrepância apareceu na cabeça dela também, né? Então, esse exercício dos valores vai construindo essa discrepância. E é isso que você falou. Não é para você fazer esse exercício, enquanto você está fazendo ele, ter o comportamento em mente. Não, é para você tentar fazer ele como um momento... Eu acho até os coaches, assim, eu acho que fazem isso, né? De dizer para fazer isso uma vez por ano, uma vez não sei das coisas. E é legal você olhar a sua bússola, né? O que me motiva? O que realmente é importante para mim? Será que minha vida está condizente com o que é importante para mim? As minhas escolhas? Então, esse é um exercício bem enriquecedor. E ajuda na balança, ajuda a tomar a decisão. Então, eu agora, precisando ser aceito pelos ouvintes do Mente Zen, eu estou decidido a parar de roer unha, Vera. Mas eles podem só te ouvir, não vão ver a sua unha. E aí, tudo bem, não vai ter cobrança. Não, daqui a pouco vai ter que ter zoom na minha unha. Beleza. Mas acho que assim, né, se também, né, a gente for pensar no mundo, né, que a gente vive, um ambiente assim tão estressante, é muito fácil a gente se desviar dos nossos valores. De alguma forma, como se a gente se esquecesse. Então, por isso a importância da gente resgatar, porque às vezes tem um pouco da inconsciência, do não querer perceber, porque pode ser doloroso que um hábito está me causando, mas de resgatar, é como se fosse possível realinhar a rota, né? Então, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, ou por que não estou fazendo algo que é importante, que está tão alinhado, né? Com aquilo que de fato é valoroso, é precioso, por exemplo, na minha vida. Eu costumo, dentro, né, aqui da parte de alimentação, quando a gente traz esses valores, o quanto eu posso, na minha forma de viver e de atuar na vida, ao estar distante desses meus valores, o quanto, na verdade, por estar esvaziado deles, que são tão preciosos, o meu prato pesa. Eu vou encher de outras coisas que não estão conseguindo ser preenchidas, pelo que de fato faz diferença, pelo que de fato é importante. Essa é a experiência que eu tenho tido.
o quanto as coisas estão relacionadas, né? De buscar esses valores e de perceber, né? As perguntas até que eu te fiz, quando começou? Por que começou? O que mantém, né? Porque a gente tem, às vezes, memórias afetivas que, de alguma forma, nos fazem, né? Ficar numa época, às vezes, de alegria, felicidade. Então, alguém vai reclamar com uma criança de roer unha? Reclamava, opa. Mas tinha mais compaixão, né? Reclamava, oxi. Não tinha mais compaixão? Reclamava. Acho que era a minha rebeldia. Viu? Mas talvez tem um ponto assim que muitas vezes pensar sobre a origem não necessariamente é um propulsor para mudança. Pode ser. Mas muitas vezes não é. E quando você vai refletir... Então, a gente está nesse passo 1 que é decidir. E eu ouso dizer que esse é o passo mais importante. Você precisa gastar muito tempo com um passo, é esse. Decidir. Porque é uma caminhada, é uma trajetória, tem recaídas dos hábitos antigos, etc. Você tem que fazer sentido para você. Né? E aí E fazer sentido está muito ancorado nesses valores. Exato. Que você elegeu. Eu realmente acho que eu não mudaria esse hábito de roer unhas se eu não tivesse falado ele aqui. Porque não faz muita diferença. Não faz muita diferença para os meus valores, assim. Agora, pode ser que essa... E eu já vi também... Tem muitos vídeos sobre mudança de hábito, né? E tem aplicativos de mudança de hábito. Então, a gente fala disso, de você expor, né? De ter um companheiro de mudança daquele hábito, que você fica com um comprometimento, né? Então, você publicar... Se você tiver esse valor, né? Se para você for algo tão saliente como é para mim, é aceitação. Se não for, você pode fazer isso que não vai fazer diferença nenhuma, né? Então, você tem que... Esse é um caminho também para você se preparar as estratégias para você mudar o comportamento. E aí, por que eu acho que... Por que decidir é um passo fundamental? Porque provavelmente o que funcionou para o outro não vai funcionar 100% para você. E uma vez que você está decidido, você vai pegar um arcabouço de possibilidades de estratégia e vai desenhar a sua. Sabia que a maior parte das pessoas que param de fumar, Carlos, param sozinhas, assim? Parar de fumar é difícil pra caramba. Tem tratamentos para parar de fumar, enfim, faz parte do dia a dia. Mas eu sei que a gigantesca maior parte das pessoas param sozinhas. Por quê? Porque decidiu. Até tem desses coaches motivacionais, talvez o mais famoso do mundo, que é o Tony Robbins, que ele, falava assim, né, a estratégia dele para lidar com alguém para mudança de hábito. Primeiro que o tanto que ele cobra é absurdo para ter uma sessão pessoal com ele, sei lá, quanto, vou chutar, $50 mil. Um encontro de 1 hora. Só. Aí ele fala assim, a pessoa chega, né? Então já é uma pessoa que está muito motivada. Ou então tem dinheiro sobrando, né? Então, assim, o cara que juntou a merrequinha lá do que ele ganha para pagar 50 mil, o Tony Robbins pode falar qualquer abobrinha. Já não precisava nem ir, já parava. Beleza. Mas aí o Tony Robbins fala assim, você quer mudar mesmo? Porque eu só trabalho com pessoa que vai mudar. Se você não for mudar, pode ir embora. Aí, não, vou mudar, né? Eu sou médico, eu faz parte da minha obrigação cuidar das pessoas que vão mudar e das que não vão mudar, das que querem mudar, das que não querem. Então, eu tenho certeza que a taxa de sucesso do Tony Robbins é mais alta que a minha. Mas é isso, assim, é um jeito de... O que ele está fazendo ali é forçando você a se comprometer com a decisão de parar, né? Agora, se o cara é um bilionário, esses 50 mil não faz nem cosquinha, não vou mudar, dane-se. Então, decidir é o passo mais importante. Mas tem o restante dos passos, as estratégias que funcionam para a maior parte das pessoas.
E eu diria que é isso. Você, honestamente, você buscar o próximo passo, o segundo passo. Buscar as estratégias disponíveis para mudar aquele comportamento. Então, tem alguns comportamentos que são muito pessoais, talvez não tenha uma literatura científica a respeito, você não vai poder encontrar. Mas tem muitas coisas que são. Parar de fumar. Tem um monte de estratégias já com evidência científica. Então, você pode buscar na internet, conversar com pessoas que pararam de fumar. E, de preferência, que pararam de fumar e sustentaram isso. Mas também não adianta falar com quem parou há 20 anos, porque a pessoa às vezes nem lembra assim tão bem, né? Fala, não, é porque eu sou foda mesmo. Quando eu decido, eu faço. Malandrão, você não lembra, tanto que foi difícil, né? Meu pai parou de fumar, segundo ele, fumou dos 13 aos 30, lá vai cacetada. Que aí teve uma reunião, eu e meu irmão, né? Eu com 7, meu irmão com 11. Pregamos lá na casa, assim, um monte de papelzinho assim. Reunião familiar hoje às 19 horas. Reunião familiar, não sei o quê. Aí, pai, essa reunião aqui é para o senhor parar de fumar. Aí ele ficou super emocionado, assim, chorou, tal. Vou parar de fumar. Jogou o cigarro tudo fora. 3 horas da manhã, tá ele acordando desesperado, saiu correndo para comprar cigarro. Então, assim, as histórias bonitinhas não são aquelas que funcionam, né? É bom para contar a história. Mas tem coisas parecidas, né? Um paciente que descreveu assim, putz, sabe quando é que eu decidi de verdade, assim? Tava indo buscar meu filho na escola. Tava chovendo pra burro. Eu vi ele ali me esperando, só que eu tava sem cigarro. Percebi que eu tava sem cigarro. Eu dei a volta, deixei ele na chuva, parei na padaria e voltei para pegar ele. Aí ele falou assim, putz, não, decidi. Para essa pessoa, apesar dela ter feito isso, o valor família era fundamental. Assim, isso foi a gota d'água. Falou assim, não cabe mais na minha vida esse comportamento. Então, procurar as estratégias. Então, você pode conversar com pessoas que mudaram esse comportamento, pode conversar com pessoas que são especialistas em mudança de comportamento e saber que não é porque algo funcionou para outra pessoa que vai funcionar para você. E também tem esse passo agora de sempre valorizar o seu feeling das estratégias. Tem algumas estratégias que o profissional tem como carta na manga. Assim, para todos os pacientes eu proponho isso. Então, eu tenho uma dessas, né? Proponho. E aí, se aquilo não faz sentido para o paciente, a gente busca outras, né? Mas tem alguns comportamentos que assim, não são tantas as opções do profissional, assim, né? Aí teve uma vez que eu perguntei para a pessoa, né, para o paciente, diante disso que você está me falando, o que você acha dessa ideia? Aí ela falou assim, não faz sentido para mim, não. Aí eu não tinha mais nada no meu arsenal, né? Não, mas aí eu falei, tá bom, mas beleza, o que faz sentido para você? E aí, esse é um desafio para o profissional, que é assim, você vem com o seu conhecimento, você acha que você... Mas nessa hora de mudança de comportamento, você tem que zerar o que você acha que é certo e ir no feeling da pessoa, porque é aquilo que vai funcionar. Óbvio, se for o feeling assim, a pessoa estiver fazendo algo que claramente coloca ela em risco, aí eu vou dizer, eu falei, olha, eu entendo que faz sentido para você, mas posso te falar assim, uma parte técnica que eu acho importante? Tem risco de vida, isso que você vai fazer, né? Mas, um pouco para dizer que você tem que valorizar muito o seu feeling, né? Para montar essa estratégia. O que você acha, Vera? Acho perfeito, né? Porque se a gente começou no primeiro passo, né, a buscar algo que é genuíno e verdadeiro, para continuar caminhando, precisa continuar fazendo sentido. Uhum. E aí, beleza, decidi, fui juntando as estratégias. E agora, vou implementar as estratégias? Não, peraí. Tem um passo que é tirar o hábito do automático. Tirar o hábito do automático. Então, você já tem lá um rol de estratégias e agora você vai desautomatizar o seu hábito. Então, toda vez que acontecer esse hábito, você vai parar, sentir o seu corpo, ver o que você está sentindo no corpo, que emoções estão passando na cabeça, o que você está pensando, onde você está,
com quem você está, o que você estava fazendo antes de começar o hábito, o que estava acontecendo antes, em que situação, que sentimento, e o que você fez depois. Então, tirar do automático, fazer essa reflexão, o antes, o durante e o depois, né? E aí, da literatura comportamental, é o ABC, né? Antecedent, Behavior, Consequence, né? O que estava vindo antes, como é que foi o comportamento, o que vai vir depois como consequência, né? E esse é um exercício de mindfulness, né? Sim, a gente usa. Tem um dos exercícios que a gente faz, desenha esse ciclo. E na minha experiência, trabalhando com alimentação, e esse ciclo vem do outro programa, que foi desenhado até por um psicólogo, o Alan Marlatt, especificamente para prevenção de recaída e aí para alimentação. Eles dois eram amigos e aí modificou um pouquinho o ciclo, mas em tese é isso. É trazer o evento e aí poder trazer essa percepção de pensamento, de sensação, de emoção. E eu sempre percebi assim, quão doloroso era fazer isso, né? Porque a gente dava, às vezes, um tempo para o preenchimento naquele momento, e a pessoa levava para casa e a gente ia refinando ao longo das semanas, mas o quanto se vem muito, né, a vergonha, a culpa, o quanto isso também pode comprometer e atrapalhar esse processo de se dar conta, né, de tomar consciência do que está junto desse hábito. Sim. É uma reflexão. Só pode tirar a lista de... Pode tirar, colocar o nosso logo. É uma reflexão que pode ser dolorosa e pode ser, e eu vou dizer para mim, assim, que não acesso tão facilmente as minhas emoções, para mim é uma reflexão frequentemente entediante. Porque uma coisa é se sentir aquela emoção, aí você tem chorar e tal, e tem inveja das pessoas que fazem isso. Comigo é um negócio mais analítico, assim, e as emoções são mais... Eu fico mais nas sensações do corpo. Por isso que a coisa do reunha tem o prazer, assim, da sensação e tal. Tem alguma coisa de errado comigo? Não. É só o meu caminho. Então, só quis fazer essa parte. Porque senão quem está assistindo fala, para mim é tão banal, tô achando esse negócio super chato. Tá bom, isso é dos meus. E mudar um hábito, spoiler, mudar um hábito é chato. É chato. Simplesmente é chato. Você está tirando um negócio do automático para ficar naquela fase que você estava aprendendo a dirigir, que você tem que saber, piso na embreagem, solta, o carro sai meio travando. É chato e cansativo. Mas se você está fazendo isso, se você tomou essa decisão, tem que refletir se faz sentido para você. Continua fazendo sentido? Então vamos embora. Vai ser chato. No cérebro, é um atalho, né? É um script. E até, para não dizer que eu não falei mais claramente, tem uma parte do cérebro, da base do cérebro, que é o estriato. Quando você faz um comportamento, quando você começa a fazer ele, é na frente do estriato, que a gente chama de estriato ventral. Então, por que a gente escolhe um comportamento? Porque ele traz benefício, né? Porque ele ou me traz prazer, ou atende a alguma necessidade básica. À medida que você vai repetindo ele vai virando cada vez mais script automático, ele vai indo para a parte de trás do estriato, que é a parte automática, dos comportamentos motores automáticos. Então, é nessa hora que é automático no seu cérebro. Se acontecer isso, se eu passar... se eu sentir... encostar meu dedo aqui, sentir que tem uma beiradinha, roer unha. Sabe? Não pensei, só aconteceu. Então é a hora de tirar do automático, de fazer essa reflexão, de ouvir o corpo, de ouvir as emoções, de ouvir o contexto. E se você for como eu, que acessa muito dificilmente as emoções, vai pelo corpo, sabe? Também não precisa fazer essas conexões. Não precisa, na verdade, meu caminho é o contrário. Não precisa ir pela catarse. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Pode ser que seja
como é para mim, meio entediante. Mas esse, né, ciclo, gatilho, rotina, recompensa. Exato. Perceber isso é uma coisa muito importante. Esse caminho. É muito importante. Agora, eu arrisco dizer que com a decisão suficientemente forte, provavelmente você vai conseguir com qualquer alternativa que você... E se a alternativa que você escolheu de estratégia não funcionar, você vai mudar de estratégia. Então, nesse momento... Né, vai tentar até conseguir. Exato. É igual o bebê que está aprendendo... Eu também ouvi do Tony Robbins essa, né? De quantas vezes você vai deixar seu filho que está aprendendo a andar tentar até você dizer para ele, desiste, você não vai conseguir. Quantas vezes? Não tem quantas vezes. Ele vai tentar até ele conseguir. Sim. Né? É um pouco isso, assim, o espírito de acordo que a gente encara uma mudança de comportamento que é realmente importante. Então, viu lá as estratégias possíveis, fez uma reflexão do gatilho, comportamento, recompensa, e aí vai ficando mais claro para você para onde que vai, assim, onde é que pega mais no seu caso. Será que você vai agir para tentar diminuir os gatilhos? Então, para mim, toda vez que eu vou no bar com os meus amigos, eu encho a cara. E para você faz sentido, por um tempo, você encontrar os amigos em outros contextos e tal. Pode ser que tirar esse gatilho seja importante. Pode ser que não, falando isso, eu não abro mão. Ou algumas associações, por exemplo, fumar e tomar café. Né? A gente tem algumas pacientes que às vezes têm essa rotina, né? Uhum. Até, né? Então, assim, eu tomo café e depois um cigarro. É sempre assim. Eu não espero ver se naquele momento realmente eu quero. É o comportamento automático. Uhum. É um gatilho. É curioso, nesse meu comportamento aqui de roer unha, e isso eu sei da literatura também, esses comportamentos repetitivos relacionados ao corpo, né? Que é roer unha, puxar cabelo, tricotilomania, skin picking, né? Fazer machucadinhos. São todos mais ou menos do mesmo grupo de comportamentos que a gente chama de comportamentos repetitivos relacionados ao corpo. Muitas vezes, o gatilho para esses comportamentos é mais físico mesmo, é mais uma sensação física, ou então um sentimento de tédio. Sabe quando você começa a ficar meio entediado, assim? Então, inclusive, tédio talvez seja um bom tema, né? Para a gente conversar num programa futuro. Tá. Então, isso. Se for um comportamento como o meu do corpo, fica atento às sensações corporais. Esse provavelmente é o gatilho mais importante. Ou então tédio. Ou então quando você está fazendo. Quer saber uma hora que eu roo pra caramba quando eu estou estudando. E aí, enfim... Por que é importante, né, você detectar o gatilho antecedente, mesmo que às vezes você não consiga eliminar o gatilho? Então, tá bom, vou parar de reunir, então vou parar de estudar. Resolveu o meu problema. Qual que é a lógica? Assim, beleza, tem esse comportamento. Aí surge uma estratégia que tem tido cada vez mais evidência, que é reversão de hábito. Então, você identificando o gatilho, você acopla... você introduz um comportamento que é incompatível com você roer unha, né? Então, que digamos assim, que produza seja capaz de amenizar um pouco a ânsia de realizar aquele comportamento. Porque, veja, quando me dá o tique de roer a unha, eu só descanso da hora que eu já roí, que eu roí. Na dependência química, a gente chama isso de fissura, né? Quando dá o estalo, você só descansa a hora que você fez. Eu tô lembrando do meu caçula, que quando ele era assim, bebezinho, ele chupava o dedo, né? Então, a estratégia que ensinava, põe a luva, que era pra não conseguir. Aí, pra roer a unha, né? Pôr luva com o calor. É um pouco isso, mas assim, tem que fazer sentido pra pessoa, né? Então... Na época em que eu fiquei 6, 7 meses sem unha, eu tinha uma bolinha que enquanto eu sabia estudar, se eu não fizer alguma coisa, eu vou roer unha. Ponto. Já sei por experiência. Então eu ficava com a bolinha.
Não, eu testei uma bolinha mais dura, não, mas eu não gostei. Precisava ser uma bolinha mais molinha, assim. Deu apertar e senti um crackzinho, que é o mesmo crackzinho que eu ouvi, assim. Então, tinha aquele crackzinho da bolinha. Então, aquilo me ajudou. Eu tentei... Tem umas bolinhas, não sei se é orientais, assim, que fazem uns barulhinhos de sino no meio. Você já viu? Você fica lá. Isso também funcionou uma época para mim, essa bolinha. Isso. Eu acho que olha só, eu voltei a ruim quando eu mudei de casa. Porque aí meus espaços, sei lá para onde foi essas bolinhas. Meu espaço de estudar ficou meio atrapalhado. Aí meu filho nasceu e tal. Então, olha só. Interessante. Mas aí eu tinha perdido. E quando você vai mudar um hábito, um comportamento no seu cérebro, Vera, eu gosto dessa analogia, cada vez que você repete ele, é como se você estivesse passando um trator numa estrada no meio do mato, e aí cada vez que você passa, você aumenta o tamanho dessa estrada. Ela vai ficando mais lisa, mais sem mato, né? Ela vai ficando cada vez mais viável de você utilizar aquele caminho. Quando você para um hábito, o que vai acontecer? Imagina uma estrada lá no meio da... O que vai acontecer? Aos poucos vai nascendo vegetação, mas durante muito tempo vai ser possível você perceber que ali tinha uma estrada. E talvez você tiver numa situação, passo no meio no mato, ou passo aqui onde tem um pouquinho de mato, mas é numa estrada. O fluxo vai por lá. Mesma coisa com a mudança de hábito. Quanto tempo você vai ter que trilhar esse caminho de fazer um esforço, de ver uma estratégia alternativa, até que você consolide a mudança de hábito. Por o tempo suficiente para aquele caminho, aquela pista no meio da floresta ser quase indistinguível do restante. Nunca vai ser como era antes. Nunca vai ser. Sempre vai ter tido uma estrada ali. E sempre, se você bobear, se você quiser... Beleza, eu quero voltar a esse comportamento, é mais fácil, porque aquilo já foi a estrada. Às vezes, 2, 3 vezes que você passa por ali, roça umas árvores, já está de volta à estrada. Mas, obviamente, no começo, é muito mais desafiador. Né? Então, 3 meses, normalmente tem esse tempo ótimo. Assim, 3 meses de mudança de um comportamento é aquele que o bicho pega. E é verdade. Só que, passado disso, o bicho pega com outras alternativas, de outra forma. Né? Então, só para a gente continuar nosso passo a passo, decidir, ver as estratégias, fazer a reflexão ABC, ou gatilho, comportamento, consequência. Feedback. Ter um feedback honesto. Implementar as estratégias que você escolheu, que pode ser terapia alguma estratégia de reversão de hábito, né, de substituição, pode ser alguma outra estratégia, pode ser com um profissional utilizando medicamentos, pode ser psicoterapia, pode ser mindfulness. Implementou, feedback. Próximo passo, feedback. Deu certo, não deu certo. Você tem que ser... Não adianta ficar patinando no erro. Deu certo, não deu certo. E deu certo em vários níveis. Pode ter te ajudado a parar, mas fez sentido para você? Então, em vários níveis de feedback. Né? E aí você modifica a sua estratégia. Até quando? É igual o bebê. Até quando você parar? Então, 3 meses é o período mais tenso, mas os desafios depois disso também são grandes, Verinha. Você, por exemplo, no começo, nos 3 primeiros meses, você está tão motivado e com tanta atenção naquilo que, putz, nossa, consegui. Depois você vê. Achando. Mudei de casa, não achei minha bolinha. Quando eu vi, estava roendo unha de novo. Né? Aí as recaídas vêm pelas beiradas, assim, pelas frestas. Aí o que você faz? Compra outra bolinha. Assume o compromisso num podcast que você vai mudar esse comportamento. E agora muda. Aninha, nós estamos agora no nosso finzinho aqui. Como é que você conclui essa história? Deu margem a muitas, né, reflexões, né? Aprendi
muito. Espero que vocês também tenham aproveitado esses passos que não são fáceis de seguir, mas com uma boa motivação, né? Se você tem um porquê, quase todo como pode ser justificado, né? Não é uma frase assim. É verdade. Então, é esse porquê que a gente precisa encontrar para poder fazer as transformações e as mudanças de hábito que podem significar, né, uma vida mais leve, mais feliz, mais significativa, ancorada nos valores que a gente aprecia, que a gente cultiva. Muito bom, Verinha. Então a gente vai monitorando aí, né? Eu vou ter a fiscalização da unha do Elcio. Então tá, ótimo. Como é que chama? O clickbait, né? 5 passos infalíveis para uma mudança de comportamento. Aí faço o vídeo inteiro. Não teve os 5 passos, teve 8, sei lá. Tanto faz os passos. Teve os percalços, né? No caminho. Muito bom, gente. Um grande abraço para vocês. Publiquem aí, falem pra gente as suas estratégias de mudança de hábito. Vai ser muito legal a gente ter esse feedback. E continue com a gente, né? O Mente Zen, seu desfragmentador de disco.